essa que vai ser o grande marco que vai mudar o foco do mundo. Porque quem mandava era a Europa. A Europa em si, com a Alemanha, Inglaterra, que eram os países mais fortes, que tinha aquela coisa que, não, você vai seguir isso, aquilo. Tanto que os ingleses aqui, na Primeira Guerra, vinham carvão. Não teve falta de carvão. Algumas ferrovias, lá acima, faltou carvão. Por isso que a Paulista, ela saiu na frente, colocando máquinas elétricas. Isso em 1920. E pensar nisso, em 1920. Aqui não, até o final da década dos ingleses foi no vapor. Apenas alguns trens de passageiro mais especiais foram a gasolina e a diesel. Apenas, no final. Que é de 45 para 46. Olha isso. Ali tem um instrutor, né, o pessoal passando as informações, mas interessante aí, né, o museu aí. Estou na parte de baixo aqui, né, pessoal, do museu. Parte das máquinas aqui, pessoal. Essas aqui que era o cabo de aço ia pra lá, engatava no trem para descer o trem. Papai, você vê, irmão, já no passado um negócio dele, né? Você vê que interessante, pessoal. Olha o tamanho, né, pessoal, lá no tamanho das peças da época. Olha lá, as carretilhas gigantes, cabo de aço gigantes. O instrutor está chegando aí, o monitor. Vamos ver o que ele vai, estar falando dessa sala das máquinas, né, pessoal? Mas tudo muito gigante para a época, né? Os parafusos, os cabos de aços, né? Olha o tamanho da carretilha, que interessante. Olha lá, vamos ver o que ele está falando. Peso lá de cima e aqui embaixo para evitar desmoronar. A gente tem que pensar que a construção, ela é focada em coisas pequenas, que é as galerias pluviais. As galerias pluviais, elas são um grande determinante para evitar que as construções se desmoronem, porque tinha muita densidade, ainda tem. Em fundo, né? Se a gente for lá, tem a galeria pluvial. Vocês viram aquela primeira máquina lá em cima? Tem uma galeria que elas se conectam lá na frente. As duas galerias, pode ir lá na frente. A gente vai ver que tem um arzinho fresco da serra. E a água aqui é 24 horas no ar, viu? É, porque a gente tem uma mina exatamente na máquina fixa. Pode ver que tá correndo. É, tem água. Devagarzinho vai estar. Pessoal, ó. De dentro. E pessoal, que interessante, né? A 15. Olha lá, olha, vai dali que dá pra ver o. Pra ver? Dá pra ver o. Aquele bem antigo. Ele é muito. Aquele que está numa coberta de frente para uma casa. Ah, tá. Aquele lá, eu posso falar que ele é de 1867, até um pouco antes. E esse aqui? Esse que tá aqui assim, Esse de madeira? é de, se não me engano, 1914. Ele é um pouco mais moderno. E aqui funcionou até que ano? Comercialmente até 1982. Foi o último ano que funcionou a máquina fixa. Cara, Foi assim, eu vou até contar a história para acrescentar aí para você. Tem os relatos da documentação que fala assim, dos engenheiros. Nós funcionamos, eu não lembro as datas agora, o funicular pela última vez. Vamos fazer o nosso encerramento? Vamos. Aí quando eles foram ver, para fazer essa última viagem, para encerrar, começaram a roubar peças lá de baixo,
das outras máquinas fixas. Aí eles viram que não valia a pena substituir as máquinas apenas para fazer a despedida. Então eles pararam. Aí eles falaram, eu não acredito que aquela última viagem, tem a data certinho, em 1982, foi a última viagem comercialmente que funcionou, a última vez que funcionou todo o sistema funicular. Aí de 82 para 84 foi recuperado daqui até o quarto patamar no turístico. Esse turístico eu peguei um pouquinho dessa parte. Pode fazer. Funicular significa que é com os cabos, é isso? Isso, que assim, funicular, traduzido do italiano, cabo. São quatro mais ou menos que tem a distância de relação de um pé para o outro. Vamos lá, isso aqui é evolução daquele primeiro. Essa evolução primeiro. Essa evolução, tanto que você vê, ó, que ele é maior. O primeiro sistema funicular, Olha o tamanho disso aí. vamos pensar que ó, o máximo de carga que ele levava, 68 toneladas, o máximo. E para fazer o contrabalanço, 28. Esse daqui eu já subi para 128. 128 toneladas e 68 para fazer o contrabalanço. Só que a gente tem que pensar numa coisa. Essa máquina fixa, ela é tão forte que ela aguentava puxar um trem subindo a serra de 250 toneladas. Só subindo, não tinha o contrapeso. Pensa nisso. Só subindo. Só subindo. Ela puxa de onde para onde? Aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vou vir aqui. Passar. Esse cabo era todo Agora eu quero questão da agora eu quero que vocês entendam que você também tem uma parte de construção. Olha isso daqui. Olha a grossura dessa chapa quando foi fundida, certo? Você vê a máquina no todo, uma coisa grandiosa. Mas vamos pensar nas coisas pequenas. Porque as coisas pequenas vão funcionar. Eu tenho que manter o cara Pessoal, que legal. Tô com... Como é o nome? para ele operar. Guilherme, pessoal, Guilherme representando a juventude e a gente está vendo essa... Nem eu cheguei a pegar tanto isso, então na minha mente fica... Eu vou saber do Guilherme, que é jovem, o que passa pela sua mente, Guilherme, que você, dessa geração nova de... E você vendo ele falar isso e ver umas peças dessas que você nem tinha nem nascido, né? Bom, a primeira impressão que a gente tem... É para pegar as peças. A primeira impressão que a gente tem é que, cara, é coisa de outro mundo, né? Porque, pô, a gente não consegue imaginar, pelo menos eu não consigo imaginar, como que era nessa época, porque a gente vê tudo hoje, tudo tão simples, tudo tão fácil, né? Tipo, pegar um trem e tal. E aí a gente não consegue imaginar, pelo menos eu, não consigo pensar como que era nessa época. Fica realmente incrédulo, parece que é coisa de realmente outro mundo, né? E o que eu achei legal, o interesse seu de jovem, né? Tá acompanhando uma evolução dessa que veio lá do passado, igual você falou agora, a gente vê, eu que peguei bem mais antigo, você vê os metrôs, você pegou tudo outra, e a gente vê que era transportado desse jeito, com maquinário que eu também nem imagino, naquela época, um ferro desse tamanho, né? Principalmente, pô, eu gosto muito dessa parte histórica, então direto estou visitando o museu e tal. E aí eu sempre tive curiosidade de saber dessa parte de funicular e tal. E aí eu moro aqui perto, eu moro em Mauá. Então, Legal. aí eu vi que aqui tinha um passeio e tal, e eu vim conhecer. Legal. Show? Obrigado, Guilherme. É nóis. Legal. Vamos acompanhar mais um pouco? Foi. Que legal, pessoal. Pegamos uma opinião de um jovem, né? Olha as coisas pequenas. Acompanhando essa modernidade, a tecnologia. Olha o tamanho dos... Olha o degrau e olha o degrau também aqui, ó. Para você ver como é grande, é lindo, mas você tem que pensar no funcionário. Sem o funcionário, isso daqui é apenas uma máquina. E tá aí, ó, tá parada, não tá? Se o cara não tivesse aqui para lubrificar as partes, aqui embaixo, e você mantesse ele vivo, porque querendo ou não, ó, minha calça não deixa subir. Então, ó, tem aqui, ó, e eu tenho aqui também, ó, se for o caso para subir. E olha só, ó. E aí? Nada, né? Aqui que é um pouquinho mais fino, ó. Você sente tremer aí. Mas pode ver, ó, a galeria pluvial. Ela tá debaixo de vocês, tem água aí. Aqui, pessoal, interessante, ó. A água vinha dessa roda, desde quando foi fabricada. Isso em 1895, mais ou menos, que começou o cavamento. E essa aqui foi em partes, é assim. Aquele guindaste que vocês viram lá em cima, ele ficou bem na beiradinha, descendo as peças, para você montar aqui a ponte rolante. Olha a ponte rolante aqui, ó.
Você montou a ponte rolante Olha o tamanho, pessoal. porque isso daqui é um grande quebra-cabeça, pode ver. Eu posso comparar isso daqui como um Lego, um grande Lego. Se você pegar um Lego com umas peças assim, você encaixa e você monta uma máquina fixa. Exatamente isso. Veio tudo desmontado em seções, aí a ponte rolante vai começando a colocar, vai montando. Porque pensa só, aqui eu tenho o pátio lá do outro lado, certo? Lá nos outros patamares não é assim, é uma coisa mais apertada. Cada patamar ele é único. O quarto patamar, para vocês terem noção, a casa de caldeiras é bem aqui na cara. O segundo sistema de casa de caldeiras, que é as caldeiras movidas a óleo. As a carvão ficavam um pouquinho mais lá para frente. E tinha uma outra galeria, que é engraçado, eram umas coisas assim, ó, exatamente em arco, e as caldeiras ficavam lá dentro, que geravam vapor. Aí eles mudaram a óleo bem aqui na cara, ele é um barulhão do inferno, porque é um motor elétrico com soprador. Então ela ficava girando e fazendo esse barulho, e era muito alto mesmo. Eu não gostava de ficar lá perto da casa de caldeiras, porque assim, são 4 caldeiras, sempre tinha uma em manutenção, ou limpeza, ou em aguardo, para quando uma dessas 3 entrasse, e aí ligava a outra. Exatamente isso, eles mantinham sempre 3. Aí paralisava uma, voltava. Segunda e terceira. Sim. Poderia funcionar apenas com uma? Sim, mas ia esforçar muito. Com 2 ele já funcionava mais suave. Agora com 3 você tinha sobra, porque você sempre trabalhava com sobra. Por isso aqui você vê que é uma coisa exagerada. Você sempre trabalhava com sobra para evitar de dar acidente. Exatamente isso. E vamos pensar que assim, mão inglesa. Aqui sobe, esse lado é o que traz o cabo que sobe, que o trem, exatamente esse lado, ele passa em cima da gente, é o que sobe. E onde está vendo, olha o outro lado do cabo. O cabo vai lá na frente, naquele túnel, tem uma polia deitada, essa polia faz o retorno do cabo e ele passa aqui, e vai lá para baixo. Só que assim, aqui ele passa 5 vezes. Então ele vem, passa nessa daqui, ele vai e volta 5 vezes para manter ele esticado, semelhante lá no primeiro sistema, para ir para lá. E aqui, conforme ela girava essa roda, ela lubrificava o cabo para evitar de comer as canaletas. Por isso que está vendo aquele buraquinho lá na roda? Era exatamente com o movimento centrífugo, o óleo subia, tem umas canaletas, ela corria as canaletas, pode ver, ó, fica meio escurinho aqui, ó, as canaletas, tá vendo? Aí lubrificava o óleo, o cabo de aço, quer dizer, o óleo subia, lubrificava o cabo de aço, para evitar que tivesse um desgaste prematuro. E o óleo entrava por aquele buraco aí, quer dizer, praticamente no fundo da canaleta, né? É. Aí o cabo passava e pegava o óleo ali. E vai lubrificando. Então, para não dar um atrito também com todo o material também, né? Porque podia comer até o... Sim, e muito. Comia, né? O desgaste era muito rápido. grande. Por isso, imagina só. Isso aqui sem trem, com o trem, o peso do Você trem... ferro fundido? Tudo ferro fundido. A fundição era tudo ferro fundido. Então, ferro fundido, o cabo que é aço. Sim. Quer dizer, é complicado porque o ferro fundido em relação ao aço, no atrito, o desgaste é muito grande. Sim. Mas só que o cabo de aço também ele é um outro material. Ele é semelhante ao fundido. Você pode ver que ele enferruja, porque o aço em si, se for o aço, se a gente partir para algumas partes, ele não enferruja. É que é aço a carbono, né? E aço a carbono tem uma mistura de carbono, né? Sim, que é o carvão que você vai jogar na composição. É que está certo, né? Dois materiais iguais, no atrito, vai desgastar os dois. Sim, exatamente. Pelo menos se gastar um vai ter desgaste, a gente faz a troca e acabou. Sim. É mais ou menos isso aí. Exatamente. Porque os dois materiais da mesma matéria rodando junto, o desgaste é das duas peças. Por isso que os mancais, eles não são de aço, eles são de bronze. Caramba. Os mancais são de bronze. Também lá nas outras máquinas fixas foi uma coisa que foi roubada. Então você está falando que os mancais são de bronze, é um bronze fosforoso.
a liga, né? Isso. Tem um bronze que tem vários tipos de bronze. Não sei se ele deve ter um pouco de cobre misturado. Não sei, talvez seja um pouco mais puro. Então, mais puro. Pela época, né? Roda no Porque eixo, né? porque você não tem aquele tratamento como é hoje. É. A química não é como é hoje, que você tem um monte de possibilidades. Que você muda uma cadeia ali de um componente. Porque aí você coloca, como se diz, a bucha, Sim. está rodando dentro do eixo, o eixo é de ferro. Então é lubrificante, lubrificado. Sim. Por isso que tem esse negócio que você falou ali. Ele tava, e lá em cima também tinha Aí o que lubrificação. acontece? Você dá um problema ali, você vai só arrancar a bucha fora e pro outro. Exatamente. O eixo estava inteiro. Muito intacto. Isso O daqui, eixo não gasta. a máquina a vapor, a única coisa que você estoura ela é faltar água e lubrificação. Aí Essas duas coisas que não pode faltar numa locomotiva ou numa máquina a vapor. Lubrificação e água. As duas. Pode faltar fogo, que não tem problema. Ela pode não funcionar, mas não vai estragar. Se a água estiver lá, ela vai conservar os tubos. Depois, com certo tempo, se começar a faltar, aí vai começar a corroer os tubos. Essa tecnologia, ela é nacional ou ela veio de fora lá no início? É inglesa, Ela é toda. inglesa. Vamos pensar assim. A cremalheira, ela é tão antiga quanto o sistema funicular. Mas, porém, o sistema funicular, por ser inglês, que a cremalheira é suíça. Então, o inglês ele teria que pagar para o suíço royalties da tecnologia, das máquinas, das cremalheiras, da infraestrutura toda. Então, ele vai pagar muito caro. E como isso daqui ele usava nas minas de carvão, na Inglaterra, para trazer o carvão lá do fundo, era o sistema funicular. Então, ele apenas adaptou aqui. Mas só que como tudo vai evoluindo, isso daqui é uma evolução. Isso daqui é uma coisa que dá uma agilidade. Vamos lá, a outra, a serra primitiva, 8 km. Isso daqui 10 km. Eu estou arredondando, porque tem os números a mais, dá um pouquinho mais lá também. Essa serra, para você ter noção, os 10 km em 2 horas. Lá eram 6. Mão de obra, naquela primeira serra, trabalhava em torno de 1000 pessoas. Não que trabalhasse 1000 pessoas. Porque você tinha os turnos. Aqui você baixa para 200 pessoas. Então o sistema foi matando o outro. Sim. Exatamente isso foi paralisando. Aí acabou que o primeiro foi desativado na década de 60, né, entre 1960 e pouquinho para frente, porque o governo federal ele licitou a construção de cremalheira aderência, que foi inaugurada em 1974. Exatamente no leito do primeiro sistema funicular. Aí a gente pensa em peso. Primeiro, 68 o máximo, aqui 128. A cremalheira que substituiu o primeiro, 500 toneladas. Aí você viu, 1.200, lá 74 pessoas. Tá vendo? Um foi matando o outro. Foi. Exatamente isso. E a gente tem uns negócios legais que são as comunicações. Como que eu sei que o trem está aqui de baixo, né, que a gente está aqui embaixo, está pronto para descer? Como que eu sei? Vamos lá. Qualquer um pode dar um chute. Você também, eu sei que está filmando, pode chutar também. Ninguém sabe. Vai atrás do carro? Não. Tem alguma marcação. Você entendeu a parte de sinalização, certo? Tem alguma marcação. A sinalização, através da cabine, que ficava o carinha que puxa, eram 2 pessoas lá nos patamares. No patamar, quando ia descer o trem, tem o chefe de inspeção do patamar, que é o cara que descia debaixo do locobreque para ver se ele engatou o cabo. Para fazer aquele jeito que eu falei, para descer, engatar, travar. Aí ele avisava o cabineiro que cada patamar tinha um cabine. Olha lá, o sinal lá na parede. Aquele sinal na parede toca um sino, que é aquele sino prata, exatamente começa a operação, que o operador ficava lá em cima. Ele abre aquela roda vermelha, que parece um negócio de barco, ele abre aquela válvula, pode ver, ó, o vapor passa aqui em cima, aí você tem uma válvula aqui que diminui a pressão, que ele serve para 2 coisas, essa diminuição de pressão.
Uma é para funcionar a bomba de água a vapor, que tirava a água aqui da máquina fixa, que é a que mina nessa roda, e o outro, que às vezes essa máquina fixa, quando ia partir, ela não partia porque ela estava num ponto que não dava saída. Então tem um motorzinho a vapor que ele dava como se fosse um motor de arranque do carro. Ele dava um girinho, ele dava um girinho, aí você começava a operação na máquina fixa. E assim, tá vendo aquela parte triangular cinza? Lá tem um relógio grande, que exatamente você tem um ponteiro indicando quando ia começar a operação. Então ele começou, aí vai. A hora que ele chegou aqui, eu sei que um trem está cruzando com o outro na serra. Exatamente na metade daqui para o quarto patamar. Todos os patamares são assim. A hora que cruzou um trem com o outro, o ponteiro está aqui. A hora que ele começa a chegar aqui embaixo, eu começo a diminuir a velocidade da máquina fixa, começo a aplicar o freio, tá vendo aquela peça cinza? É o freio a vapor, são 3, que a gente chama de burrinho, né? Carinhosamente lá pelo português, burrinho de freio, ele é a vapor. Aí começa a parar, a hora que ele está assim, já parando aqui, aí ele parou, eu sei que o trem está aqui em cima, já para sair fora. Se eu continuar, ele pode estourar o final do cabo, porque o final do cabo ele é assim, ele não vai simplesmente continuar reto, ele vai e some, ó. Olha o buraco lá na parede coberto. Então ele vai adentrar, se a máquina não soltar o cabo naquele ponto, então ela acaba estourando. O quarto patamar, Que interessante ali, né, pessoal? que são 2 km descendo, existe um fosso de tensão. Esse fosso de tensão é um peso de 2 toneladas numa paredona igual essa daqui, que está atrelado a esse cabo para evitar que ele fique assim. Com o passar dos anos, com o peso, ele vai esticando. Então ele ficaria chacoalhando nas polias. Então, para manter esticado, a polia de retorno lá de baixo, esse peso de tensão está puxando ela para esticar. Imaginou? 2 toneladas atreladas para deixar isso aqui esticado. Exatamente isso. E essa peça, ela não está aqui à toa. É para evitar que o óleo, pode ver que aqui é limpinho, ó, que o óleo que ia respingar aqui, escorregar esse ambiente, se tornasse perigoso escorregadio. Porque assim, se eu estou trabalhando aqui embaixo, eu tinha que lubrificar essas partes que giram. Então eu vou andando até lá, aqui está cheio de óleo. Aí eu pisei no óleo, e isso aqui está girando, morri. Vamos pensar que assim, está vendo a altura para cima, certo? Abaixo é a mesma altura mais 1,5 metro. Abaixo dessa rodona grande. Porque esse 1,5 metro é para você ir debaixo dela para inspecionar para manutenção. Tem uma escada que desce bem ali, né? Pessoal, que interessante aí, né? Se quiser, ali está aberto. Eu posso levar vocês. Vocês não vão pular querendo mergulhar na água. Mas a gente pode ir lá olhar para vocês verem como é que é. Deixa eu ir primeiro. Aí vocês vêm vindo. Aqui, ó. Olha a escada e olha a altura da água. Eu vou por aí. Ele vou. Muito da hora, né? Meu Deus. A profundidade disso, gente. Não, é desde o início da fabricação. É metade, né? Também tem metade para baixo, né? Para baixo. Para baixo. Para vocês verem Não é o peso disso aí. o quanto Qualquer essa saiu. E na época já tinha parafuso. Tamanho da. É interessante ver a Tamanho da época, porca, meu. Porquinha, né? da época, né? Então você vê, antes da gente também os já, igual nós já somos um senhor, né? Conversei até com o jovem ali, imagina o que ele fica pensando, porque nós ainda pegamos, eu tô com 56. Estou com 66. Pô, então 10. Eu peguei, eu não peguei, mas eu já fico impressionado. Impressionante.
com 15 dias lá no passado, né? Como era feito. E o pior não é isso, eu falei para ele agora, porque eu perguntei para ele agora, eu falei, mas que coisa tão bonita, né? Por que tá tão abandonando assim, né? Por que esse governo nosso aí? Desculpa a expressão, que é um lixo. Esses caras aí, entendeu? Ele falou que tem um projeto aí para restaurar tudo isso aí. Isso é para funcionar alguma coisa. Mas entra uma burocracia desgraçada. É porque as pessoas. Isso é uma relíquia, meu. Eles eram extremamente fortes, mas eles eram baixos. É como eu estava falando, que vocês não pegaram a minha explicação desde o início. Porque eu vou explicando desde aquela época da colonização. Para vocês terem noção, era muito bruto o serviço. Olha o tamanho aqui da porta, vocês estão vendo isso? Olha a distância que você tem para você trabalhar com apertado. Por isso que um cara segurava e o outro descia a marreta. É para você entender isso. Porque para soltar ou apertar, eu teria que ter a força de alavanca. Então, vamos ver, eu teria que ir ali. Ali no meio. Imagina que eu teria que desmontar isso aqui, porque isso aqui é original. Isso daqui é original. Só aquele ali, onde eles estão apoiados, foi por causa de depois, com a implantação do turístico. Quando aqui virou turístico, então tem que ser a necessidade de você afastar a pessoa do ambiente da operação. Porque quando era a ferrovia, o ambiente dos ferroviários, vinha criança aqui, pra vocês terem noção. Criança, trazia lanche, o cara subia lá, o moleque subia, sentava no colo do operador, que muitas vezes era o tio ou o pai. Porque assim, a gente tem que pensar que a ferrovia era uma família. A vila lá, se vocês observarem, você saía, você tinha convívio com o vizinho. Se você brigasse com o vizinho, você estaria o dia inteiro brigado, você ia trabalhar com ele aqui também. Você tinha que pensar nisso. Então, por isso que você procurava manter o máximo possível de amizade. Por isso que a ferrovia era uma grande família, que a gente fala. E o Senai, por vocês verem, ele nasceu aqui. Pode, claro. O Senai, ele nasceu pela necessidade de você trocar as mãos de obra. Porque vem a pessoa instruída para trabalhar aqui. Depois ela tem que ir embora. E aí? Quer dizer que no caso aqui ele está na água, então? Tá. Cuidado para não deixar cair. Ele está na água, então? Tá. Ele trabalhava na água? Não, nunca trabalhou na água. E por que essa água aqui? Essa água é por causa da mina. Ah, tem uma mina aqui embaixo. Tem uma fonte de água naquela primeira roda grandona. Que mina. Onde é quanta água, né? É porque, como eu falei, as bombas que tiravam a água não funcionam mais. Aqui era tudo iluminado, era bonito. Você tem toda a parte elétrica, mas aqui É interessante, hein? discreta, que você não vê, porque a máquina, se você olhar, ela é limpa. Ela não é cheia de monte de Você vai estar no canal Bicho Esperto no YouTube, TikTok, canal Bicho Esperto. Fechou. Dá uma moral lá. Olha lá. Tem que escrever canal Bicho Esperto. Aí eu vou, essa semana eu posto lá. Obrigado, hein, Guilherme. Que interessante, né, pessoal? Aqui, ó. Olha. Olha lá, pessoal, né? Que legal, né, pessoal? Muito, muito legal aí o instrutor aí falando aí desse local, né? Por isso que eu falo que eram duas pessoas. E aqui tem bem grande o Dr. Campos Salles, né? Sim, todas as máquinas fixas, elas eram batizadas com algum ilustre político da época. Caramba. Muito legal, pessoal. Então dá o like, compartilha com a gente, ativa o sininho para receber as notificações aí. Vocês foram meu Que último legal. grupo de hoje.
Muito legal aí o instrutor aí que ele tá fechando lá. Aí não entra mais ninguém, ó. Quem pegou o trem pegou, quem não pegou não vai pra Santos agora não, ó. E é assim, dá pra gente colocar a roda no bolso, mas não consegue passar.